Falando nisso, está de volta, a gente faz aquela paradinha para conferir agora os destaques do Band Cidade, segunda edição. E vamos até Taubaté chamar a Rosimara Silva, as notícias de hoje à noite. Gaúcha, muito boa tarde. Solange, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Uma das reportagens desta noite vai mostrar que mesmo depois do governo federal sinalizar uma possível redução no preço do álcool, muitos motoristas aqui da região ainda preferem abastecer com gasolina. Para se ter uma ideia, em alguns postos aí em São José dos Campos, o preço do litro do álcool ainda equivale a 73% do preço da gasolina, sendo que o ideal é abaixo de 70%. Nós vamos mostrar também que uma nova polêmica envolve a política aqui de Taubaté. Vereadores apertam um cerco contra o prefeito Roberto Peixoto e votaram a abertura de 4 comissões especiais de inquérito para investigar possíveis irregularidades no governo municipal. E ainda a Prefeitura aí de São José dos Campos lança uma campanha para incentivar o respeito às vagas de estacionamento para deficientes e idosos na cidade. A ideia é estender essa iniciativa também para as campanhas de segurança no trânsito. Esses e outros assuntos a partir de 6:45 da noite. Solange. Obrigada, Rose. Então, corrigindo, são 4 6 aí que o prefeito Peixoto vai ter que encarar pela feia coisa, hein, prefeito? Bom, a gente abre linha direta com segurança 24 horas. Muito boa tarde, Tony Blade. A Pacata Cunha teve aí um momento de cinema, né, Tony Blade? Assalto homérico numa casa lotérica do município? Exatamente. Esse não foi o primeiro, Solange. Houve um já há algum tempo atrás, uns 2 anos atrás aproximadamente, que houve inclusive troca de tiros com a polícia militar e parte da quadrilha foi presa. E agora uma mulher, ela foi assaltada no momento que ela levava um malote com 68 mil em cheques e também dinheiro, quando foi abordada pelos indivíduos. A polícia, segundo a polícia militar, 3 indivíduos, nenhum deles foram presos ainda, A polícia está à caça. Ontem, no fim da tarde, o helicóptero da polícia militar foi até o local, sobrevoou, mas não tiveram êxito em fazer a prisão de nenhum desses assaltantes. Eles estavam encapuzados e dificulta, inclusive, o reconhecimento. Ok, agora vamos fazer um alerta aí para a população. A gente que ouve falar em tanto golpe, mais um que apareceu em São José dos Campos. Homens disfarçados de agentes dos Correios levaram tudo de uma casa, né, Tony? Exatamente. Isso foi ontem também, no fim da tarde, a ocorrência simultânea praticamente. O momento em que acontecia a ocorrência da lotérica em Cunha, acontecia aqui no Jardim América, na zona sul de São José dos Campos. Eles pararam com uma van, os funcionários dos Correios, que não são, obviamente, os uniformes sim, chamaram a proprietária da residência dizendo que havia um SEDEX, que ela teria que receber o produto. Como ela não havia feito nenhuma encomenda, insistiu com eles, mas eles afirmaram ter que deixar a encomenda ali, que ela se aproximasse para conversar. No momento que ela se aproximou do portão, foi abordado. Os indivíduos sacaram a arma e acabaram abordando, entraram na residência com a van. Levaram tudo, limparam a residência. Ela, chocada, não fez o boletim de ocorrência ontem na Polícia Civil, está fazendo neste momento no 7º distrito, onde o doutor Fernando vai tomar as providências a partir de agora, já abrindo uma investigação. Ok, um alerta aí para a população. Muito obrigada, Tony. A gente volta amanhã com segurança 24 horas e voltamos no nosso bate-papo sobre perícia médica, né? Exatamente. O doutor João estava falando para a gente durante o intervalo. A gente falou o que é a perícia médica. Importante ressaltar até como orientação para as pessoas que ela é muito diferente da consulta médica, não é, doutor? Com certeza. Quando se fala em perícia médica, o perito não tem a obrigação de diagnóstico, de tratamento. O que ele teria sim é de prognóstico. Mas quando você fala em consulta, quando você aborda a perícia como consulta, você acaba caindo nesses entraves de interferir em tratamento de outros colegas, em condições que outros colegas geraram, que eles estão inteirados do caso. Agora, na verdade, a perícia tem por definição básica, e vamos dizer assim, até de forma de aplicativo, ela é a verificação da existência ou não de uma doença capaz de gerar uma incapacidade, sobre a qual se
será declarado um direito que se foi buscar, seja na via administrativa ou até na própria via judicial. Direito. Ligue Band, vamos lá. Meu nome é José de Assis. Por que as perícias médicas não são feitas por médicos específicos? No caso, eu tenho uma perícia que é para ortopedista. Às vezes você vai fazer a perícia e pega um médico que é ginecologista, um médico que é clínico geral, e chega lá e dá uma para você dizendo que você não tem nada, sendo que você está com atestado médico e tudo mais. Tem algo a fazer sobre isso? Muito obrigado. Por que a gente tem político semi-analfabeto lá em Brasília? Responde também. Brasil, né, Pedro Medina? A gente já tinha falado sobre isso, ele concorda. Na verdade, o médico se forma, como já disse, clínico geral. Agora, também cabe ao médico, eu acho que aí entra a corresponsabilidade dele direta, em ter a aceitabilidade daquilo que não lhe é favorável e se propor a abastecer uma condição de instituição da qual ele mesmo, dentro da técnica profissional dele, sabe que ele não é capaz e que vai trazer prejuízos a terceiro. Não podemos nunca esquecer que o próprio dogma da medicina é jamais prejudicar. Preto no branco é muito bonito, né, doutor? Tem que ter responsabilidade, né? Boa tarde, meu nome é João Bosco, eu estou afastado por auxílio-doença 1 ano por depressão, síndrome de pânico. Toda a perícia que eu tenho que passar é a maior angústia, porque no INSS eu já passei por vários peritos e sempre tem um que nega tudo o que eu apresento de laudos, de medicamentos. Ele é um pediatra e ele diz que eu não tenho nada. E ele sempre, quando eu caio com ele, eu reprovo. Então, eu sempre tenho que recorrer e ficar torcendo aquela angústia para cair com um perito que me atenda melhor. Tem perito que sequer olha para a gente. Fica no computador, pergunta, manda colocar o documento na mesa e já dá o laudo. E tem especificamente um pediatra, que diz que isso é frescura, não existe essa história de depressão. Para que existe CID, então? Pede eu para imagino ele, que nesses casos, né, seja ainda pior. Doutor passar por uma perícia. Eu tô ficando abismado com esse programa. Você vê, hoje isso aqui é mais de perícia e erro médico do que outra coisa, porque isso também é um erro médico, né? Meu Deus. E aí? É complicado, eu fico imaginando, né, você passar por uma perícia de psiquiatria, por exemplo, que é o caso de depressão e etc, etc. E um pediatra, que eu não estou nem desmerecendo o médico aí, porque ele é médico, mas seria a mesma coisa que renegar todas as especialidades médicas. Mas ele pode denunciar de que forma? Olha, ele já fez uma denúncia aqui. O grande problema, aí tem um problema do entrave, viu, Solange? Nós no Brasil gostamos de ficar sempre em cima do muro. Como o João falou no começo, o clínico geral pode atuar em todas as áreas da medicina, todas as áreas. Então, não tem nenhum problema do clínico geral atuar como perito, do pediatra fazer uma avaliação de psiquiatra. O que eu estou querendo colocar é o seguinte: você não precisa ser psiquiatra para ser psiquiatra, se é que estão me entendendo, por que tem as várias especialidades médicas? Claro. Por que eu vou estudar para ser psiquiatra, para ser pediatra, para ser neuro, se qualquer médico pode fazer? Agora, essa postura do médico não olhar, do médico não examinar, aí configura desídia. Ele é servidor público. O perito do INSS é servidor público. Ele responderá pelos artigos 116 e 117 da Lei 8.112/90. Ele deixou de tratar com urbanidade o segurado. É obrigação dele, dever dele. Ele tem que fazer isso. E aí cabe uma denúncia junto à ouvidoria do INSS. Denuncia mesmo e, se possível, celular, grava tudo, Fofo. Manda pra gente que a gente bota no ar a cara do Fofo. E se me permite, acho que é interessante que essa conotação do direito do segurado com relação a uma prática da perícia médica, não está anunciado, só que você chega ao posto do INSS, tem uma plaquinha: desrespeitar o servidor público da Código Penal, e tem um artigo do Código Penal. Que não é possível ele contestar e solicitar a perícia com o psiquiatra? Sim. Ele pode pedir, que o INSS não vai fornecer o especialista, porque ele vai se basear que todo médico pode realizar a perícia. Geral. Mais um Ligue Band, vamos lá. Eu fraturei a sexta vértebra e machuquei a terceira e a quarta. Fui para o INSS com laudo médico, mesmo assim eu vim liberado. Hoje estou à mercê da empresa. Assim que acabar o meu período lá de segurado da empresa, provavelmente eles vão me demitir, porque eu não consigo mais fazer força, levantar peso e há um formigamento no meu braço esquerdo, no qual ficou paralisado por 2 dias na internação do acidente, que foi dentro da empresa. Agora, há recurso que me recorreu contra o INSS, mesmo porque o mesmo não fez pagamento de auxílio-doença. Obrigado. Está impossibilitado, mas está trabalhando. Ô, Senhor Deus, só por Deus mesmo, né? É comum isso, viu, gente? E aí?
o segurado, e aí tem um problema, olha que engraçado, o segurado está emparedado, não consegue deixar de trabalhar, mas ele retorna incapaz. Então ele volta a trabalhar mesmo sentindo doente, fortes dores, etc. Aí quando ele vai passar pela perícia do INSS, o INSS fala, você está bom, você estava trabalhando? Olha só. Tá, mas o que ele tem que fazer para garantir o direito dele? Aí, primeira coisa, se o acidente foi na empresa, ele já tem a estabilidade, como ele disse, ele deve estar num período pré-estável. Se ele continua doente, ele deve conseguir ou tentar um restabelecimento de auxílio-doença. Qual auxílio-doença? Acidentário, que vai gerar o quê? Nova estabilidade. Agora, ele trouxe um dado muito importante. Pelo que eu percebi, ele teve uma redução da capacidade do trabalho e não o desaparecimento da condição do trabalho. Ele vai ter que trocar de função. E aí ele deve receber um outro benefício denominado auxílio-acidente. E ele pode ser reabilitado em nova função. Ah, ok. Dá tempo de mais um Ligue Band, Fê? Rapidinho? Não dá tempo, Felipe? Ai, que peninha, tem muita gente para ser atendido. Só para a gente encerrar, falaram da tal da autoprogramada. A autoprogramada é um computador que veste jaleco, sabe como é que é? O computador que fala assim, você tá bom para trabalhar. Como é que pode existir um troço desse num país desse? Sob aspecto médico não existe. É claro existe não, sob aspecto administrativo. Né? Tá lá. É que é o aspecto administrativo da autarquia que provoca isso. Isso se baseia, não sei se vai dar tempo, mas isso se baseia em curva de Gauss, ou seja, para a medicina, não existe verdade absoluta. Normal é o estatisticamente maior. Então, o que se fez? Não estou dizendo que sou partidário disso. Estou tentando explicar o que se usa na Previdência. Se pegou as patologias mais comuns, dessas patologias se estabeleceu o prazo médio de recuperação e a partir daí o computador resolve o problema. É feito o tarô online, sabe? O tarô online, você vai lá, estão passando por um problema. É um absurdo técnico, mas é a forma como foi. Vamos ter que voltar ainda. E nós vamos convidar novamente o Dr. João, Dr. Carlos, para atender vocês que não conseguiram participar do programa por telefone ou por e-mail. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Até a próxima. Obrigado vocês. E amanhã a gente está de volta com Falando Nisso, 1h40 para falar sobre mentira. Você sabe quando aquela pessoa está mentindo para você? Então não perde o programa de amanhã. Até lá. Os sinais da mentira, pisca muito assim, fica mentindo. Bom, e tem a cozinha, não se esquece, 9711-1313, pode ser sua montadinha na sua casa, presentaço da Marabras e do Falando Nisso, hein? Liga quantas vezes quiser e a hora que quiser. Fiquem com Deus, a gente se vê amanhã. E não é mentira não, hein?